Eu gostaria que você abrisse no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versos de 1 a 8. Segundo livro de Crônicas, 32, de 1 a 8. Todos acharam? Diz assim: depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes, os seus homens valentes, tapar as fontes de águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois dizia: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou o ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também o outro muro por fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco, maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Eu não sei quais são as tuas guerras, não sei quais são os teus combates que você está travando neste momento, ou nesses dias, ou neste ano, eu não sei. Eu sei que nós já passamos por vários momentos, eu já passei por vários momentos na minha vida, momentos de combates, um momento que parecia uma eternidade. Lembro o ano de 2000, 2009, 2010, foi um ano difícil, de ultrapassar, todo aquele momento. Houve outros anos que nós passamos também em combate. Eu poderia enumerar vários momentos, mas em todos esses momentos, Deus nos conduziu em triunfo. E no meio da luta, da dificuldade, o Senhor se manifestou presente. Mas na hora da dificuldade, da luta, eu creio que naquele momento também que Ezequias estava passando por aquele momento de combate, ele precisou recobrar o seu ânimo, a sua força, A alegria do Senhor, ela é a nossa força para continuarmos, para prosseguirmos. E eu sei que o inimigo tem tentado roubar e saquear a alegria de muitos, Enquanto eu estava estudando para ministrar isso essa noite, Deus falou de corações cansados, corações aflitos, corações sem forças para prosseguir. Mas eu creio em nome de Jesus, na ação sobrenatural de Deus, neste Deus que está aqui presente, que chegou antes de mim, que chegou antes de você, que está aqui presente para fazer muito mais do que você possa pensar ou imaginar. E como diz Isaías 43:13, agindo eu, Senhor, quem pode impedir? Amém? Eu não quero impedir o agir sobrenatural de Deus. As lutas, as dificuldades não vão impedir o agir de Deus de uma maneira soberana sobre a minha vida, porque todas as lutas, todas as dificuldades faz com que eu prossiga em frente, faz com que eu avance adiante. Não é um obstáculo, mas eu vejo, não é um obstáculo para travar a minha caminhada, mas se for necessário, eu escalo. Eu vou escalá-los e vou adiante. Amém? Que isso possa ser real na sua vida também, em nome de Jesus. Porque o nosso adversário, a cada dia, tenta trazer desânimo aos corações. O rei Ezequias, ele foi o 13º rei da linhagem de Judá. Ele tinha 25 anos apenas, quando Deus o chamou para estar à frente da obra, dessa obra, como rei ali sobre Judá. E ele começou a reinar, ele reinou 29 anos, E eu vejo que nesse momento,
que ele está se preparando para reinar, muito novo, mas Deus tinha um plano, tinha um propósito tremendo na vida dele. Então, naquele momento, né, que ele se levanta ali como rei, né, Deus já estava vendo lá na frente, mas havia todo um processo, né, de Deus para agir na vida daquele homem como rei, daquele homem como pessoa de Deus também naquela geração. E Deus queria trazer um avivamento tremendo sobre a nação, sobre o povo. O povo passava por um momento também de um caos espiritual tremendo, né? E no livro de Oséias, no capítulo 5, no verso 3 e 4, diz assim, e 7 diz assim: eu conheço Efraim e eu conheço Israel, não se esconde de mim, agora te tens prostituído, não querem ordenar suas ações para voltarem para o Senhor, porque o espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem o Senhor. A soberba de Israel testificará contra eles, aleivosamente se houveram contra o Senhor. Então o povo estava andando dessa maneira, e quando Deus fala no livro de Isaías, mostrando a condição do povo, não era para colocar o povo, né, numa posição de descrédito, ou jogar o povo, né, num buraco, enterrar de maneira nenhuma. Deus queria restaurar. E eu creio que Deus, nos nossos dias, Deus, Ele quer restaurar de uma maneira tremenda. Tantas coisas têm ocorrido nos nossos dias, que faz com que muitas vezes nós deixemos de sonhar, ou deixemos de crer, né, que algo melhor possa ocorrer amanhã, porque estamos passando por um momento, né, difícil, mas eu creio que é um tempo de avivamento, é um tempo do mover sobrenatural de Deus. Mas o inimigo tem se levantado nos nossos dias com toda a força, como se levantou nos dias de Ezequias. E Senaqueribe, ele prefigura essa ação do mal, essa ação do inferno de uma maneira tremenda. Senaqueribe era terrível no combate, ele conquistava os povos, ele fazia atrocidades com os povos que ele conquistava. Então eu fico imaginando que de repente ele se encontra ali, e ele ia avançando com seus exércitos, e ele tinha no seu coração esse propósito: eu vou tomar posse de Jerusalém, eu vou tomar posse daquele povo, eu vou destruí-los, eu vou subjugá-los. Mas ele não sabia, ele não tinha ideia que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele não se cansa, Ele não se cansa, Ele está no combate, Ele está no combate pela tua vida, pela tua família, Ele está no combate. Ele não se cansa, ele está pronto, ainda que o inimigo se levante, como se levantou naquele momento, como um inimigo sagaz, totalmente pronto para destruir. O nosso Deus é o Deus forte e poderoso na batalha, é o Rei forte e poderoso na batalha. Então, neste momento, voltando um pouco no capítulo de 2 Crônicas, nós vamos lá no capítulo 29, quando Ezequias começa, né, todo o processo de reinado, né, ali, e ele, como eu falei, ele tinha apenas 25 anos de idade. No capítulo 29, começa a trazer o relato sobre a vida deste rei. Então, em primeiro lugar, né, o que nós precisamos fazer prontamente neste momento de combate. E eu coloquei o nome dessa mensagem dizendo assim: aprendendo a combater com o rei Ezequias, aprendendo com ele, aprendendo, né, com aquilo que ele pôde realmente trazer como ensinamentos. E no capítulo 2 Crônicas 29 e no verso 3 diz assim: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês. Ele queria começar de uma maneira correta. No primeiro mês do seu reinado, no primeiro ano do seu reinado, ele entra com o propósito de realmente fazer mudanças. E a mudança, para ser uma mudança plena, completa, ela tem que começar, como a palavra de Deus diz, de uma maneira íntegra. Nós somos íntegros, nós somos espírito, alma e corpo.
Não adianta você mudar um aparato externo ou colocar uma roupa tipo de santidade, se lá dentro do teu coração as coisas ruins estão aí dominando. Nós somos espírito, alma e corpo. Deus quer começar a agir pelo nosso espírito, no nosso espírito, movendo de uma maneira especial. E o que Ele faz? Primeira coisa que Ele faz é reparar as coisas espirituais no seu reino. Ele reparou a casa de Deus, Ele reparou o que estava destruído, meu amado irmão. E a palavra de Deus diz no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 33, ele diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus fala dessa primazia, deste primeiro momento, dessa primeira entrega. Você quer ver algo de tremendo sendo realizado na sua vida? Se coloque diante de Deus, se entregue a Ele como realmente o Senhor supremo da sua vida. Não servindo a Deus por uma barganha, uma troca, mas servindo a Deus porque Ele é Senhor, Senhor deste reino soberano, o qual nós passamos agora a ser gerenciados. E é interessante porque Jesus, quando ensina os seus discípulos, todo momento de oração, de intimidade com Deus Pai, com o soberano Deus Pai, Ele diz assim: vocês vão orar dessa maneira: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E aí Ele diz assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é estabelecida nos céus. Então Jesus estava falando deste reino, deste comando deste reino que quer comandar as nossas vidas. Por isso que nós temos que começar, meu amado irmão, a restauração pelas coisas espirituais das nossas vidas. Deus quer agir, meu amado irmão, de uma maneira plena, mas não dá para você tirar aquilo que é espiritual da sua vida e tentar gerenciar o sucesso por outras áreas. Não, comece por aquilo que é espiritual. Busque, em primeiro lugar, as coisas do reino, as coisas de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. É interessante porque Jesus olha, ensinando ali os discípulos, Ele começa a olhar para a criação, e Ele começa a dizer: olha, os pássaros, eles não produzem nada, eles não guardam nada em estoque, mas o Pai os alimenta. O Pai veste esses lírios do campo de uma maneira tão especial. E vocês não são melhores? Estão num local especial ao qual o Pai tem colocado. Por isso que Ele diz assim: venha, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Eu creio que Deus quer restaurar vidas, restaurar lares nesta noite, mas Deus quer começar reparando aquilo que é espiritual, aquilo que é espiritual nas nossas vidas. E é interessante porque em Colossenses, no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo, escrevendo a esta igreja, ele fala sobre essa ação sobrenatural de Deus, desse transporte de um reino para o outro. Ele diz assim, em Colossenses capítulo 1, no verso 13, ele diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Ele nos libertou do reino das trevas, do império das trevas, que comandava, que gerenciava as nossas vidas. Agora nós estamos debaixo de um outro comando, de um outro reino. Por isso que quando Jesus ensina lá na oração do Pai Nosso, Ele diz assim: agora vocês estão sobre um outro comando, e sobre este comando vocês vão pedir que a vontade do Pai seja estabelecida aqui na terra, como ela é suprema, estabelecida nos céus. Ninguém pode intervir lá nos céus, porque Ele tem o comando, e da mesma forma Ele quer fazê-lo na nossa vida, de uma forma terrena. E é interessante porque o apóstolo Paulo fala deste combate, dessa luta espiritual, que é travada pelo reino das trevas com o reino da luz. Mas ele diz assim: vocês já estão agora num reino soberano, onde o rei soberano gerencia suas vidas.
E aí eu fiquei pensando, meu Deus, então nós temos que buscar essa restauração na nossa vida, a cada momento. Quando o Senhor Jesus ensina aos discípulos a oração do Pai Nosso, na segunda parte dessa oração ele diz assim, que o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Fala da provisão que é diária. Como fala também deste comando, voltando um pouco atrás, deste comando de Deus, que tem que ser diário nas nossas vidas. Ah, pastor, eu já entreguei minha vida ao Senhor, Ele tem um comando, lá quando aceitei Jesus, ou no começo do ano fiz um propósito, Deus, o Senhor vai comandar a minha vida no ano de 2018. Meu irmão, no segundo dia do ano de 2018, você já tomou o controle. Eu já tomei o controle muitas vezes. Mas a cada dia a gente tem que colocar, dizer, Deus, tome o controle, direcione, dirija, Senhor, dirija. E aí o que vai acontecer? Ele vai te conduzir por um caminho sobremodo excelente. Ele vai te conduzir não pelo caminho a qual você quer ir ou está determinado a ir, ele vai ligar você numa direção do Espírito Santo de Deus como um GPS e vai te levar, olha, não vá por este caminho é mau. Vá por este, e você vai sair lá na frente de uma maneira diferente. Então, eu fico imaginando que Ezequias chegou ali no primeiro momento do seu reinado, ele sabia que tinha muitas coisas que ele precisava fazer, mas, em primeiro lugar, ele sabia que aquilo que era primaz, que era a primeira coisa que ele precisava fazer, era restaurar as coisas espirituais no seu reino. Nós temos que ter isso no nosso coração. Nós temos que aprender, meu amado irmão, que Deus, Ele não fica trancafiado dentro das nossas igrejas, no domingo após o culto. Quando nós fechamos as portas, Ele fica aí trancado e você fala, fica aí, semana que vem eu volto. E aí a gente continua o nosso papo. Não. Ele compartilha conosco cada momento. Ele se entristece quando nós ficamos tristes, ele se alegra também quando nós nos alegramos. E quando você peca, Deus não sai de perto, Ele está perto. Quando eu peco, Deus está perto. Então essa consciência de que o comando de Deus, o comando supremo de Deus, não está apenas diante dos nossos olhos, mas vai muito além, meu amado irmão, porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios, diz assim, os olhos do Senhor Deus estão em todos os lugares, a contemplar maus e bons, todos. Então eu fico imaginando que este Deus, que contempla todas as coisas, quer comandar de uma maneira plena as nossas vidas. Nós precisamos entender que nós estamos debaixo de um comando novo, de um comando de um outro reino, de um reino onde o Senhor Jesus é o Rei soberano. E aí eu fico imaginando lá quando ele chega no capítulo 20, 2 Crônicas 29, no verso de número 5, diz assim, e lhes disse, ouvi, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Ele estava falando de consagração. Consagração fala do ato de separação para uso exclusivo de Deus. Então eu fico imaginando que Deus estava requerendo daquele povo, naquele momento do começo do reinado de Ezequias, essa consagração total. E essa consagração total, quando ela começa a ser eficaz nas nossas vidas, vai produzir limpeza. Vai produzir limpeza, meu amado irmão. Vai tirar aquilo que é impuro. Talvez você chegue na sua casa, você fez uma limpeza fenomenal semana passada, sábado, domingo, ou sexta-feira passada, hoje é quinta. Aí você olha e fala, minha casa está limpa. Levanta todas as coisas e começa a limpar. Vai aparecer o quê? Sujeira. Porque é algo que vai, aparecendo sem você perceber. Por isso que muitas vezes nós, como homens, a gente chega de uma maneira muito mais desligada, a gente fala, não, alguém vai em casa, não, tudo arrumadinho, tudo certo. E a mulher fala, não, a casa não está arrumada,
a casa não está arrumada. Está arrumada, está tudo arrumado. Segundo os nossos padrões, os nossos olhos de homem, né? Mas de mulher não. Por quê? Porque tem alguma coisa que ainda está fora do eixo, né? Eu lembro que uma vez nós fomos receber alguém em casa, e era meu aniversário, eu ia receber essas pessoas em casa, e a gente decidiu fazer um jantar, e eu estava de folga nesse dia, e a gente começou a ajeitar as coisas em casa. A casa é uma casa pequena, 2 quartos, sala, cozinha e tal, a área acoplada que era o apartamento que a gente morava, com a cozinha. Nós levamos o dia inteiro para arrumar aquela casa. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Para arrumar. Eu falei, por quê? Porque você queria deixar tudo ajeitado. Não é que estava tudo totalmente, né, sujo, não, mas a gente queria. Então, muitas vezes, a gente tem que parar diante de Deus e falar, Senhor, eu não quero olhar com os meus olhos a minha vida espiritual. Eu quero que o Senhor sonde. Eu quero que o Senhor conheça o mais profundo. Eu quero que o Senhor vá onde homem nenhum pode ir. Eu quero que o Senhor faça divisão entre alma e juntas, medulas. O Senhor é apto para discernir pensamentos e intenções do coração. Peça para Deus. E o Espírito Santo de Deus vai fazer isso, vai ver esse mover sobrenatural. Então, quando Ezequias começa a reinar, o desejo do coração dele é que o reino de Deus fosse restaurado de uma maneira plena ali sobre a nação. E ele começa, com toda a luta, com toda a dificuldade, né? Com toda a apostasia, certamente que estava ali ocorrendo no meio do povo, ele se colocou firme. E às vezes a gente olha para o mundo cristão de hoje, a gente fala, meu Deus, tantas coisas, tantos absurdos, tantas coisas erradas, tantos líderes errados. Eu falei, Deus, eu quero ser referência. Eu, como crente, eu quero ser referência. E eu quero que você olhe para a sua vida e diga, Deus, eu quero ser referência nessa geração, Senhor. E para isso, o Senhor vai entrar na sua vida, Ele vai operar na sua vida, Ele vai tirar aquilo que não agrada, Ele vai fazer limpeza, Ele vai limpar de uma maneira tremenda. E em 2 Crônicas, no capítulo 29, no verso de número 20, diz assim, então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Foi de manhã cedo, foi de madrugada, foi o mais cedo possível. Não vai empurrando, não vai postergando para diante, não. É hoje. Hoje é o dia de salvação. Hoje, se atentamente ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. O Senhor fala hoje. O tempo de Deus é hoje, é o presente. É hoje, meu amado irmão. E eu fico imaginando Ezequias ali, naquele momento, né, nesse agir sobrenatural de Deus na vida daquele jovem. E aí no capítulo 29 mesmo, no verso 15 a 17, diz assim, que tendo consagrado os seus irmãos, os seus parentes, os levitas, foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado. Então havia uma ordem estabelecida, e eles estavam obedecendo aquela ordem. E diz a palavra de Deus que os sacerdotes entraram no templo do Senhor e retiraram para fora todas as coisas que eram impuras. Como é que aquelas coisas impuras começaram a entrar naquilo que é o lugar santo? Será que ninguém percebeu? Isso ocorre conosco muitas vezes, nós não percebemos, e aquilo que é impuro começa a entrar, começa a corroer, e de repente começa a ver a frieza espiritual, e de repente você começa a apontar para o outro e dizer assim, aquele irmão, olha, ele dirigiu o louvor, mas ele não dirigiu assim, sabe, naquele espírito. Irmão, você está fora do espírito, então começa a orar, para que o Espírito Santo de Deus mova sobre a sua vida, e sobre quem está aqui na frente. Ou talvez você olhe e você fale, Senhor, aquele que está ministrando, talvez não tenha a unção devida, ore a Deus, clame a Deus. Eu creio que naquele momento
que eles começaram, os sacerdotes, os levitas, a tirar aquilo que era impuro, que estava dentro da casa do Senhor, dentro do templo. Por isso que Ezequias, quando começa todo esse momento de reforma, ele começa pelas coisas espirituais. Porque começando pelas coisas espirituais, você começa pela base, meu amado irmão. E aí você consegue edificar coisas que vão sendo edificadas sobre aquela base sólida e vai permanecer, meu amado irmão. Porque tudo aquilo que não é construído nessa base sólida é efêmero, é passageiro. A glória desse mundo é tão rápida, é tão efêmera e passageira, de repente a pessoa está no hit parade, lá em cima, daqui cai. Por quê? Porque não tem base, não tem base, não tem essa base de vida. E aí o que aconteceu? Eles começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia, eles chegam ao pórtico do templo, e durante mais 8 dias, eles consagraram o templo do Senhor. Então todo esse trabalho demandou um tempo. Todo esse trabalho de limpeza, de consagração, demanda tempo e demanda esforço. E às vezes a gente fala, meu Deus, mas está tão difícil viver de uma maneira santa, correta, neste mundo mau, está difícil. Mas o próprio Senhor disse, aquele que é santo, se santifique mais. Aquele que é limpo, se limpe mais. Mas aquele que é corrupto, continue na prática da corrupção. Meu amado irmão, se você está vendo tanta coisa vindo à tona, tantos corruptos vindo à tona, meu irmão, mais coisas irão surgir ainda. E eu fico imaginando que naquele momento, Deus estava usando aquele jovem para trazer aquele povo este momento de restauração, de cura sobre a nação. Então, eles tinham que receber a orientação devida, a orientação que o rei estava dando, a orientação que estava vindo da parte de Deus. Não eram as circunstâncias que estavam movimentando o coração daqueles homens, mas era a direção que vinha da parte de Deus, porque as circunstâncias eram totalmente contrárias. Eu não sei quais são as circunstâncias que cercam a tua vida neste momento. Eu não sei quais são as circunstâncias que estão tentando bombardear você neste momento, mas existe um Deus forte, um Deus poderoso, que está acima de toda essa circunstância, que está acima de todo este momento, e é o Deus que não somente estava reinando neste momento do rei Ezequias, mas é o Deus que permanece ainda hoje, assentado, como diz Isaías no capítulo 6. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu vi o Senhor assentado, e a glória do Senhor enchia aquele local. Anjos, serafins de um lado do outro, cantando, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Só que de repente Isaías tem momentos de uma consciência que procede da parte de Deus. Não é apenas um momento consciente, mas é um momento da ação do Espírito Santo de Deus. Porque quando o Espírito Santo de Deus ele vem sobre a sua vida, ele convence o homem do pecado. Ele convence o homem do pecado. E Isaías, quando teve aquela visão, ele diz assim: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Senhor, a glória do Senhor. E sabe o que Deus fez? Deus não desprezou Isaías. Deus não desprezou aquele coração, como a palavra de Deus diz. O Senhor não despreza um coração contrito. E a palavra de Deus diz que ele vem, um anjo do Senhor vai no altar, pega uma brasa viva, um fogo, que vem do altar, não é qualquer fogo, e toca os lábios de Isaías, e diz assim: a tua iniquidade foi perdoada. E é gostoso nós temos essa certeza, essa convicção, porque existe um bombardeio nas regiões celestiais, e um bombardeio que se lança na tua mente, para dizer que você não foi perdoado, para dizer que você não merece o perdão. Meu irmão, nenhum de nós merecemos o perdão,
De graça o Senhor tem nos dado. Custou um preço, sim, lá na cruz, mas não é por merecimento, porque nenhum de nós poderíamos galgar essa possibilidade. Mas Deus, de uma maneira tremenda, veio sobre as nossas vidas. E aí Isaías 28, no verso 16, diz assim: por isso diz o soberano, o Senhor, eis que põe em Sião uma pedra angular, uma pedra que é o alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. Então Deus está falando desse segundo ponto que eu queria falar com você. Esse primeiro ponto, que é ver a sua iniquidade, o seu pecado, se acertar, se purificar, se colocar diante de Deus. E o segundo ponto é este, é buscar em Deus este lugar de refúgio. Ezequias buscou em Deus este lugar de refúgio, como diz lá em Isaías 28:16, o soberano Senhor, ele diz: eis que põe em Sião uma pedra angular, um alicerce seguro. Amém? Porque o Senhor vem de uma maneira tremenda, trazendo revelações tremendas, que vieram lá do Oriente, lá de Sião, e se espalhou por toda a face da terra, revelando, de Gênesis a Apocalipse, o plano supremo de Deus para as nossas vidas. E no Salmo 46, no verso 1, o salmista diz assim, que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora das tribulações. Portanto, não temeremos ainda. Então, quando ele diz assim, portanto, eu não vou temer ainda que as circunstâncias sejam totalmente contrárias, eu não vou temer. Por quê? Ele responde: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Essa é a nossa certeza, a nossa convicção. O Senhor está presente, meu amado irmão. O Senhor está presente como um refúgio, como uma fortaleza. E Ezequias, ele se colocou diante de Deus: Senhor, eu vou me refugiar no Senhor. E eu quero que você se refugie no Senhor. O Senhor forte, o Senhor que é poderoso nas batalhas. E lá em 2 Crônicas, no capítulo 32, que nós lemos no verso 1, diz assim: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, veio o inimigo, veio para afrontar. E diz que ele se acampou nas cidades fortificadas, e ele intentou se apoderar delas. Então, depois daquele momento de entrega, de consagração, de posicionamento, de limpeza, do agir sobrenatural de Deus, do avivamento que estava ocorrendo, vem o inimigo e tenta travar o progresso espiritual. Isso ocorreu na época de Ezequias. Isso ocorre também hoje nos nossos dias. Então, meu amado irmão, eu quero que você entenda: o combate continua. O combate espiritual continua. A palavra de Deus diz que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando alguém para tragar. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, no verso 8, ele diz: sede sóbrios e sede vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. Em outras palavras, esteja atento, porque o inimigo, ele está tentando de todos os lados. Então ele diz assim: seja esperto, seja sóbrio, né? Não se embriague com vinho, onde há contenda, onde há confusão, onde há discórdias, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, sendo vigilantes. E é interessante porque esse rei Senaqueribe, ele tipificando essa ação
do mal, né, que vinha ali sobre o reino de Judá, no momento em que Ezequias estava reinando, é o prenúncio de muitos homens maus que se estabeleceram durante o curso da história. Esse rei Senaqueribe, ele era tão terrível, ele atacava os povos, e ele pegava, ele matava, ele tinha um prazer, né, de enfincar os homens, né, que ele pegasse as pessoas, numa estaca, e ele expunha, né, ele da parte de baixo até, saindo pela boca, expunha como um estandarte de vitória. Então, era a maneira dele dizer que ele estava triunfando, né? E dessa maneira, ele criou uma ideologia de ser um tirano. E aí as pessoas tinham medo dele, tinham medo de cair, né, sobre o comando dele. E muitos se sujeitavam, né, a estar sendo dominados e pagavam, né, determinadas ofertas para estarem livres, né, mas subjugados. E viviam sob aquele medo. Então ele chega e ele vê o quê? Cidades fortificadas. Ele vê que as pessoas não estavam abandonadas, estavam no lugar seguro. E ele começa a tentar entrar e a corroer. Da mesma forma que o inimigo, ele vem, ele prefigura aqui através de Senaqueribe, o diabo que anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. A palavra de Deus diz também no Salmo 34, no verso 7, diz assim, que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O Senhor está mais perto, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode descansar à sombra do Onipotente. Se estamos à sombra do Onipotente, nós somos mais próximos da segurança devida. Então Senaqueribe, ele vem com toda essa atitude sagaz para tentar minar o coração daquele povo. Então a estratégia do inimigo em relação a Ezequias e ao povo de Judá era aprisioná-los, né, agindo nas suas mentes. E é dessa forma que ele continua o inimigo, né, tentando gerenciar a nossa mente, tentando invadir as nossas mentes com pensamentos de incredulidade, de dúvidas, com pensamentos de medo, e o inimigo tenta aprisionar emocionalmente as pessoas. E era dessa forma que ele tentou aprisionar o povo de Judá na época do rei Ezequias. Na 2 Crônicas, no capítulo 32, no verso 10 e 11, diz assim: assim disse Senaqueribe, rei da Síria, em que vos baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém, quando Ezequias diz, o Senhor nosso Deus nos salvarás das mãos do rei da Síria, ele o está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Era um terror emocional sobre a vida do povo de Judá. Era um terror que o inimigo estava lançando, e é da mesma forma que ele tenta, meu amado irmão. O nosso combate é nas regiões celestiais, mas esse combate muitas vezes se trava na nossa mente. O inimigo tenta de todas as formas entrar, investir pensamentos contrários contra pessoas. E aí eu convido você, como o Senhor diz, ore por aqueles que te perseguem, abençoe, não amaldiçoe. É um exercício, meu amado irmão, e você vai abrir a sua boca, vai ser difícil abençoar, mas quando você começa a abençoar, você desencadeia algo de tremendo, uma ação sobrenatural de Deus, uma força, um agir sobrenatural de Deus. E foi isso que estava acontecendo. O inimigo estava tentando minar, estava tentando vir no coração daquele povo, minando a fé daquele povo. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 4, no verso 23, diz assim: porque sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque é do teu coração que procede todas as saídas ou todas as fontes da vida. Guarda o teu coração.
Às vezes você chega num lugar e você sabe que chegando naquele local, alguém vai falar algo que vai te afetar e você vai de peito aberto. Meu irmão, guarda o teu coração, ore, interceda. Não estou falando para você não ir naquele local, mas vá revestido do Senhor. A palavra de Deus diz assim: revesti-vos, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. São dardos inflamados que vêm e tentam te atacar, mas você pode aplacá-los com o escudo da fé. Exercitando, meu amado irmão. E emocionalmente o inimigo, ele vem dessa maneira. Quantas vezes já fui bombardeado na minha mente por pensamentos, situações, e em N momentos. Qual momento? De madrugada, de noite, de manhã, à tarde, na hora do almoço, qualquer hora. Sabe por quê? O inimigo não tem hora para entrar no combate. E você tem que entender, meu amado irmão, quando ele vier nessa atitude, você vai vencê-lo pelo poder que é no nome de Jesus, no sangue de Jesus, que é poderoso para trazer sobre o nosso coração perdão, cura. Lá em Colossenses capítulo 3, no verso 1 e 2, assim: portanto, vós já ressuscitaste juntamente com Cristo. Busque as coisas do alto. Pensai nas coisas do alto, e não daqui da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pense nas coisas do alto, busque as coisas do alto, meu amado. Colossenses 3, 1 e 2, Filipenses 4, verso 8, diz assim: finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento, meu amado irmão. Medita na palavra de Deus a cada dia. Pegue um verso 2, comece a meditar, comece a pedir para Deus falar ao seu coração, e Ele vai falar ao seu coração. Talvez na primeira leitura você não entendeu nada, na segunda vez que você lê aquele versículo, nada, na terceira começa a descortinar, Deus começa a falar, porque o Espírito Santo de Deus quer ter liberdade para agir nas nossas vidas. Mas Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Quando o Senhor fala sobre este versículo, lá em Apocalipse capítulo 3, no verso 20, Ele está falando com a igreja que colocou o Senhor para fora, e Ele estava batendo a porta. Ai, que legal, vamos evangelizar, porque Jesus está à porta, bem, nesse contexto também, mas o contexto do verso é outro, é o contexto da igreja que estava com Jesus fora e batendo a porta e dizendo: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele, e ele vai cear comigo, ele vai ter comunhão, relacionamento comigo. Mas o que acontece? Jesus, fica aí, deixa eu viver a minha vida aqui, nos meus moldes religiosos, e o Senhor entra. E o Senhor entra, meu amado irmão, e o Senhor comanda, e Ele quer comandar a tua vida, comandar o teu coração, as ações. O inimigo tenta investir. Então, irmão, finalmente, tudo que é puro, tudo que é amável, seja isso que seja o teu pensar. A nossa mente, como eu falei, é esse campo de combate. Então, nós vamos combater com oração, em oração. Como eu disse, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Senaqueribe, lá no capítulo 32, no verso 17, o que ele faz? Capítulo 32, no verso 17, diz assim: Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor. O inimigo é um escritor nato, ele escreve bilhetes do inferno para tentar atacar vidas e corações. Meu irmão, manda esses bilhetes de volta para o inferno. E aí o que aconteceu? Ele escreve carta,
Ele foi tão sagaz, tão persistente, que falou assim: eu vou escrever com a minha própria mão, vou escrever e eu vou mandar essa carta. E aí diz lá no capítulo 32, no verso 17, 32, 17, diz assim: Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então era este o intento do inimigo: aprisionar emocionalmente o povo de Deus, aprisionar o povo emocionalmente. Mas, meu amado irmão, eu te convido a orar a palavra, falar com Deus. Eu te convido, meu irmão, a crer nessa palavra com toda eficácia. Essa palavra é viva, é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Essa palavra viva. E é tão interessante que lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, contando também a história do rei Ezequias, diz assim, capítulo 19, no verso 14 a 16, diz assim: tendo Ezequias recebido, agora lá em 1 Reis 19, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, ele subiu à casa do Senhor. Ele estendeu a carta perante o Senhor e ele orou ao Senhor. E sabe o que ele ora? Ele diz assim: tu, ó Deus, que estás entronizado entre os querubins, tu, ó Deus, que está reinando acima deste momento de aflição, tu, ó Deus, estás assentado entre os querubins. Inclina os teus ouvidos, ouve, Deus, ouve, abre os teus olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, os quais ele enviou para afrontar a ti, o Deus vivo. Este homem ora diante do Senhor, ele abre aquelas cartas, ele não em qualquer lugar, ele vai até a casa do Senhor, a casa que tinha sido restaurada no começo do seu reinado. Por isso que você quer entrar no combate, você quer vencer no combate, a tua vida espiritual tem que estar restaurada também, senão você vai sucumbir em meio aos combates. E Deus me manda dizer nessa noite que Deus está levantando vidas neste momento, que estão angustiadas, aflitas, sem perspectiva, meu irmão. Deus quer restaurar a tua vida espiritual primeiro, para que você possa usufruir de todo o livramento, de toda a ação sobrenatural dele, de Deus, sobre a tua vida. E a palavra de Deus diz assim, em Filipenses capítulo 4, no verso 6, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e por ações de graça. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta à igreja, aos Filipenses, a igreja de Filipe, da cidade de Filipe, ele estava dentro de uma prisão, preso, sem perspectiva alguma de ser livre, e ele escreve essa carta, diz assim: irmãos, não estejam ansiosos por coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e por ações de graça. Talvez alguns irmãos do meio da igreja dizem assim: esse Paulo está escrevendo isso aqui, mas olha onde ele está preso lá. Essa carta, o tema dessa carta, da carta que Paulo estava escrevendo aos Filipenses, que se tornou uma carta canônica que forma o Novo Testamento, a palavra que sobressai: alegrai-vos sempre no Senhor. A sua alegria, ela não depende de uma circunstância. A sua alegria, ela depende de um Deus que comanda sobre a sua vida e sobre essa circunstância. O Deus forte, o Deus poderoso nas batalhas, o Deus que não te deixa nem te abandona em momento algum. Então o rei Ezequias, quando soube dessa afronta, o que ele fez? Ele vai até o Senhor,
ele abre o seu coração, ele abre aquela carta, simbolizando o abrir o seu coração, abrir toda a sua vida e dizer: Deus, está aqui. Talvez nessa noite é momento de você abrir o seu coração, abrir e colocar tudo diante de Deus e apresentar diante do Senhor. Aí no capítulo, diz aí, 2 Reis 19, 19, diz assim: agora, pois, ó nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que tu, ó Senhor, és o Senhor Deus de toda a terra. Livra-nos, Deus, para que todos os reinos da terra saibam que tu és Senhor. Esta era a oração de Ezequias. Senhor, livra-nos, vai ser um testemunho a ser dado com todo o poder e com toda a autoridade. O verso que eu li anterior não é 1 Reis, é 2 Reis, capítulo 19, tá bom? 19, 14 a 16. Lá em Salmos 44, diz assim: o que nós ouvimos, o que nós aprendemos da parte de Deus, pelos nossos pais, nós contaremos a todos aqueles, né? Ele diz assim: o que ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos, o que os nossos pais nos têm contado. Salmo 44, de 1 a 4. Salmo 44, vamos lá? Salmos 44. Ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos, os nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabelecestes, oprimiste os povos, e aos pais deste largueza, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, o Deus que ordena a vitória de Jacó. Tu és o meu Deus, o rei que ordena a vitória de Jacó. Aí no verso 25 e 26 do Salmo 44, diz assim: pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor da tua benignidade. Ainda que nós saibamos todas essas coisas, ainda como o salmista estava dizendo, que os nossos pais contaram, eu tenho a palavra, eu tenho recebido essa palavra de vida, de esperança, essa palavra que nossos pais contaram, mas, meu irmão, vai ter momentos de lutas, de aflições, vai ter momento em que a tristeza vai querer bater no seu coração, vai querer se alojar no seu coração, meu amado irmão, e você vai ter que pedir o auxílio do Senhor. E aí o salmista diz assim: por quê? Pois a nossa alma está batida até o pó, e o nosso corpo pegado no chão. Senhor, levanta-nos e socorre-nos, Deus. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Eu tenho certeza que nessa noite Deus quer levantar vidas, quer levantar corações que estão diante de situações, vivendo um momento de aflição, de luta, e nós queremos aprender com o rei Ezequias a combater o combate. Lá em 2 Reis, capítulo 19, no verso 20, diz assim: então Isaías mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Amém? Deus levanta um profeta, o profeta Isaías, no meio daquele caos tremendo, e vem com uma palavra da parte de Deus, diz assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que pediste, eu te ouvi. Amém? Eu te ouvi
o Senhor disse acerca do rei Senaqueribe. E eu louvo a Deus por esses detalhes. Deus ouve a nossa oração e Deus conhece por detalhes a nossa oração. E Ele vai responder dentro de detalhes tão íntimos que só você sabe. Só você sabe. Eu quero me levantar como um profeta de Deus nessa noite sobre a sua vida. Que a tua oração possa ser ouvida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sobre esta causa, sobre essa situação que aflige o teu coração. E Deus levanta aquele homem, o profeta Isaías, e ele relata mais sobre o juízo que Deus ia trazer sobre aquele sagaz rei Senaqueribe. Segundo Reis, capítulo 19, 27 e 28, diz assim: mas eu conheço o teu assentar, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, por causa do teu furor contra mim, porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos. Eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca. Agora é Deus que estava falando: eu vou agir com justiça sobre a vida deste rei maligno. Eu vou agir com poder e com autoridade. Eu vou colocar anzóis, eu vou fazer com que ele possa sentir, o peso, como ele fazia atrocidades com as pessoas que ele conquistava. Você falou: eu vou mostrar o meu poder e minha autoridade. Não foi Ezequias que trouxe a justiça ou fez algo contra ele, não, foi o Senhor forte e poderoso, o Senhor que reinava naquele momento, e o Senhor Deus que reina hoje também. E no verso 32 do capítulo 19 de 2 Reis, segundo livro de Reis, diz assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei Senaqueribe, ele não entrará nessa cidade, nem lançará flecha alguma pelo caminho por onde ele vier, por este caminho voltará, mas nessa cidade não entrará. Por onde ele veio, ele vai voltar. Eu quero que você se coloque em oração, meu amado irmão. O inimigo tem tentado entrar em lares, mas por este caminho ele vai voltar, ele não vai entrar, em nome de Jesus. Este inimigo que é sagaz, que vem para tentar matar, roubar e destruir, ele vai bater em retirada em nome de Jesus. Nós estamos orando por lares, pela ação sobrenatural de Deus em lares, sobre o teu lar, sobre a tua vida. E Deus traz essa palavra através desse profeta Isaías, e diz assim: olha, diz a Ezequias acerca do problema dele, que é o rei Senaqueribe. Ele não vai entrar nessa cidade, ainda que ele se ache poderoso, ainda que ele seja, este homem que com toda arrogância está dizendo que ele comanda todas as coisas. Eu sou Deus forte e poderoso, o Senhor dos senhores. O Senhor dos senhores é o Deus forte e poderoso a qual nós servirmos, meu amado irmão. E a palavra de Deus diz que Deus interviu naquele momento da história. E o anjo do Senhor veio e entrou no acampamento do rei da Síria. E foram mortos naquela noite 185.000 soldados. Quando os outros se levantam de manhã, eles só viram corpos mortos, porque o Senhor peleja. O Senhor peleja, meu amado irmão. O Senhor forte e poderoso nas batalhas, Ele peleja. Naquela noite, 2 Reis, capítulo 19, 35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que eram todos cadáveres. 2 Reis 19, 36, diz assim: retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi e voltou para Nínive. Como que Deus tinha falado? Pelo caminho que este homem virá, ele vai voltar, ele não vai entrar na cidade. Profetiza sobre a tua casa em nome de Jesus. Profetiza sobre a tua vida crendo em nome de Jesus. Profetiza crendo, meu amado irmão.
Porque eu creio que quando aquele homem volta para a sua cidade, volta para Nínive, chega ali a sua cidade, e ele vai à casa do seu Deus Nisroque, né? O seu Deus, naquele local, naquela noite, os seus filhos, os 2 filhos dele vão e o matam, acabando ali o tempo de vida de Senaqueribe. O opressor foi aplacado pelo Senhor forte e poderoso. Então o que nós podemos aprender? Que nós temos que estar prontamente, né? Devemos estar prontos para o tempo de arrependimento, tempo de santificação, tempo de consagração, tempo de mudança. Devemos estar prontos também para buscar em Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus forte. E o Senhor, como um lugar de refúgio nas nossas vidas, Ele quer que nós continuemos orando, crendo que Ele pode trazer resposta aos corações que estão desvalidos. Eu quero orar nessa hora. Eu quero que você feche os seus olhos aí no seu lugar. Eu quero que você fale com Deus agora. Eu quero que você apresente diante do Senhor aquilo que tem afligido o teu coração. Se Deus falou com você de uma maneira específica, você, talvez se levante uma pessoa, 2 pessoas, não importa, mas é você que Deus falou de uma maneira específica neste meio de combate. E você recebeu a palavra e Deus, você quer colocar diante de Deus todo este momento. Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar. Nós vamos colocar a tua vida diante de Deus. E queremos fazê-lo como o rei Ezequias fez. Ele pegou aquela carta de afronta do rei Senaqueribe e ele abre aquela carta diante do Senhor. E ele diz ao Senhor: Senhor, Tu és aquele que se está sentado entre os querubins. Tu estás acima de toda essa circunstância tão humana, tão efêmera, tão passageira, mas que tem afligido o nosso coração. Inclina do teu alto trono, ouve a oração deste povo, ouve esses corações, Senhor, ouve a nossa oração neste momento, Senhor. Eu te peço, Senhor, que aquelas mentes que estão sendo bombardeadas pelo inimigo, estão sem forças para prosseguir, Senhor, renova esta mente, renova este coração, Senhor. Ah, Deus, traz, Senhor, Deus amado, ação sobrenatural do Teu Espírito, um renovo sobrenatural do Teu Espírito sobre essa vida, sobre este coração, Senhor Deus. Ah, Senhor, age com poder, age com poder, age com autoridade, Senhor. Quebra o jugo, quebra a amarra, Senhor Deus amado, operando com poder e com autoridade, porque agindo, Deus o Senhor, absolutamente ninguém tem o poder de impedir, Senhor. Por isso nós colocamos este coração, esta vida diante do Teu altar. Quantos aqui nesta noite, Senhor, passando lutas, dificuldades, aflições, Senhor, recebe esta oração, este clamor, Senhor, e vem em auxílio, Senhor, trazendo respostas a este coração, Senhor. Que o Senhor possa fazer algo de sobrenatural, algo que possa fugir, Senhor Deus, ao comando do homem, porque milagre é isso, é a ação sobrenatural de um Deus sobrenatural. Abençoe, Deus, abençoe. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus.